Proteja aquilo que é mais raro em você, a integridade silenciosa dos seus planos. Não os exponha, não os anuncie, não os ofereça ao julgamento prematuro de um mundo que reage antes de compreender e opina antes de construir. O que é verdadeiramente importante nasce frágil e precisa de resguardo. Toda estrutura duradoura exige um período de gestação invisível, longe do ruído, longe da plateia, longe das mãos curiosas que só sabem tocar para desmontar. A ordem real da vida não se estabelece em público. Ela é forjada no recolhimento, na disciplina que não pede aplauso, na decisão íntima de organizar o caos interno antes de tentar reorganizar o mundo externo. Quem vive anunciando metas confunde exposição com progresso. Quem fala demais se distrai com a própria voz. E enquanto se explica, deixa de agir. Existe uma diferença profunda, quase esquecida, entre maturidade e imaturidade. A imaturidade precisa ser vista, precisa contar, precisa validar cada passo com olhares externos. A maturidade, ao contrário, compreende que a força cresce no silêncio e que a ação verdadeira não se anuncia. Ela se revela apenas quando já é irreversível. A vida é um campo complexo, repleto de forças invisíveis. Quanto mais você expõe suas intenções, mais pontos vulneráveis oferece. Opiniões alheias não são neutras. Elas carregam projeções, frustrações, invejas sutis e descrenças disfarçadas de conselho. Poucos desejam realmente que você avance. Muitos se sentem ameaçados pelo simples fato de você tentar sair do lugar. Por isso, uma das regras mais ignoradas e mais poderosas da existência é esta: quanto menos você diz, mais liberdade você preserva. O silêncio não é ausência, é proteção. Ele impede que sua energia se dissipe em palavras vazias. Ele bloqueia interferências desnecessárias. Ele mantém sua mente limpa, focada, impenetrável. Os estoicos compreenderam isso há séculos, não como teoria, mas como necessidade prática em um mundo instável, violento e imprevisível. Para eles, as grandes vitórias não eram barulhentas, eram discretas. Não buscavam reconhecimento imediato, porque sabiam que aquilo que depende de aprovação externa nasce condenado à instabilidade. Marco Aurélio governava um império em guerra constante e ainda assim escrevia para si mesmo, não para ser lido, não para ser admirado. Sêneca alertava sobre o perigo de viver sob o olhar alheio. Epicteto ensinava que quem fala sobre o que fará já começou a perder o controle sobre o próprio caminho. Todos convergiam em um ponto essencial: o silêncio é uma forma superior de domínio. Vitórias verdadeiras não surgem diante de testemunhas. Elas amadurecem em solidão, crescem protegidas da descrença dos que nunca ousaram tentar. Fortalecem-se longe da inveja disfarçada de curiosidade. Quando finalmente aparecem, já não podem ser desmontadas por palavras. Talvez você esteja cansado, mentalmente exausto, pulando de ideia em ideia, começando projetos com entusiasmo e abandonando-os no meio do caminho. Talvez sinta que sua vida perdeu coerência, que tudo parece fragmentado, disperso, fora de controle. Essa sensação não nasce da falta de capacidade, nasce da falta de ordem interna. E a ordem não começa com motivação, começa com silêncio. Silêncio para ouvir a própria mente. Silêncio para reconhecer limitações reais. Silêncio para decidir sem interferência o que merece sua energia e o que não merece nem sua atenção. O mundo moderno ensina o oposto. Fale, poste, compartilhe, declare, prometa. Mas essa exposição constante fragmenta a identidade, transforma a intenção em espetáculo, consome a energia que deveria ser usada para construir. Cada palavra desnecessária rouba força da ação seguinte. Há uma verdade dura, porém libertadora, que poucos aceitam. Quem fala demais enfraquece os próprios passos. Não por misticismo, mas por psicologia básica. O cérebro confunde declaração com execução. O alívio de ser ouvido substitui o esforço de agir. A promessa pública vira um sedativo. Guardar suas batalhas não é covardia, é estratégia. Guardar seu processo não é isolamento, é inteligência. Nem todos precisam saber o que você está construindo. Nem todos merecem acesso à sua transformação.
Algumas mudanças exigem sigilo para sobreviver. Quando você age em silêncio, algo muda. A mente se torna mais estável, as decisões mais firmes. A energia deixa de se dissipar e começa a se concentrar. Você para de reagir e começa a conduzir. E pouco a pouco, a vida deixa de parecer um conjunto de tentativas frustradas e passa a assumir a forma de um caminho deliberado. O silêncio não é vazio, é um campo de força. Proteja-o, habite-o, construa dentro dele. E quando o mundo finalmente perceber o que você fez, já será tarde demais para interferir. A primeira lição fundamental é que o silêncio não é apenas uma escolha tática, é uma posição existencial. Ele redefine a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Quando você se cala, algo raro acontece. A sua atenção retorna para dentro, e é nesse retorno que a clareza nasce. A mente deixa de negociar com expectativas externas e passa a responder apenas à realidade concreta do que precisa ser feito hoje, agora, neste instante preciso. A maioria das pessoas foge desse espaço interno porque ele exige responsabilidade. No silêncio, não há aplausos para amortecer o medo, nem opiniões para dividir o peso das decisões. Existe apenas você e a consequência direta dos seus atos. É por isso que tantos preferem falar. A palavra cria uma névoa confortável, onde o fracasso pode ser racionalizado, terceirizado ou adiado. A ação silenciosa, ao contrário, não oferece refúgio. Ela exige presença total. Ao adotar o silêncio como princípio, você começa a perceber algo inquietante. Grande parte do que você dizia não era necessário. Era excesso. Era a ansiedade disfarçada de comunicação. Era a tentativa de garantir um futuro que só pode ser construído no presente. O estoico compreende que o controle não está em convencer os outros, mas em disciplinar a si mesmo. E disciplina verdadeira raramente faz barulho. Há também um efeito colateral poderoso nesse caminho. O silêncio filtra pessoas. Quando você deixa de anunciar planos, promessas e intenções, muitos desaparecem. Não porque você perdeu valor, mas porque deixou de oferecer entretenimento. E isso é libertador. Permanecem apenas aqueles que respeitam o seu processo ou aqueles que sequer precisam conhecê-lo. Essa limpeza social é parte natural da maturidade. Com o tempo, você perceberá que seus movimentos se tornam mais precisos, menos impulsivos, menos reativos. Você deixa de ajustar seus objetivos para parecer coerente diante dos outros e passa a ajustá-los apenas diante da realidade. Essa é uma mudança silenciosa, mas profunda. Ela transforma a ambição em direção, desejo em método, sonho em estrutura. E quando os primeiros resultados surgem, não como espetáculo, mas como fato, eles carregam um peso diferente. Não são frágeis, não dependem de validação, não precisam ser explicados. Eles simplesmente existem. E isso desconcerta aqueles que vivem de discurso, porque não há como debater aquilo que já está de pé. O estoicismo nunca prometeu conforto emocional imediato. Prometeu solidez. Prometeu autonomia. Prometeu a tranquilidade de quem sabe que fez o que estava sob seu controle, independentemente de reconhecimento. O silêncio é uma das ferramentas mais eficazes para alcançar esse estado, porque ele impede que você troque progresso real por satisfação momentânea. Se você sustentar essa prática por tempo suficiente, algo se consolida dentro de você. A confiança silenciosa. Não a arrogância que precisa ser exibida, mas a certeza calma de quem sabe onde está indo. Essa confiança não pede permissão, não pede opinião, não pede aprovação. Ela avança. E talvez essa seja a maior ironia de todas. Quanto menos você fala sobre o que está construindo, mais sólido isso se torna. Quanto menos você explica, mais claro fica. Quanto menos você busca ser visto, mais inevitável se torna a sua presença. No fim, o silêncio não é ausência de voz, é domínio sobre ela. E quem domina a própria voz, aprende inevitavelmente a dominar o próprio destino. A segunda lição é dura, mas libertadora. Jamais compartilhe o processo antes do fim, pois o meio do caminho não é lugar para a plateia. É ali que a estrutura ainda está instável, que a confiança ainda está sendo temperada, que a identidade nova ainda não venceu completamente a antiga. Expor esse estágio é como abrir uma ferida antes de cicatrizar. Qualquer toque
por menor que seja, pode infeccionar. O estoico entende que nem toda verdade precisa ser compartilhada no momento em que nasce. Há verdades que precisam amadurecer em silêncio para não se tornarem caricaturas frágeis. O processo interno é invisível por natureza, e tentar torná-lo público antes da hora é violentar o próprio ritmo da transformação. A pressa em ser compreendido quase sempre sabota a chance de ser bem-sucedido. Existe também uma armadilha mais sutil. Quando você compartilha antes de concluir, começa a viver sob expectativa, não mais sob propósito, mas sob cobrança implícita. Cada encontro vira uma prestação de contas. Cada atraso gera vergonha. Cada dificuldade parece uma prova pública de incompetência. O peso psicológico disso corrói a perseverança. O projeto deixa de ser um caminho e passa a ser um palco. E no palco, a ansiedade governa. O silêncio, ao contrário, devolve a você o direito de errar em paz, de ajustar sem explicação, de mudar estratégias sem se justificar, de avançar em ritmo próprio. Ele preserva algo essencial para qualquer obra duradoura: a liberdade de aprender enquanto constrói. Os grandes construtores da história sempre compreenderam isso intuitivamente. Impérios não eram anunciados, eram consolidados. Estratégias militares não eram divulgadas, eram executadas. Escolas filosóficas não nasciam como espetáculo, surgiam como consequência natural de anos de prática, reflexão e coerência interna. O anúncio vinha depois, quando já não havia risco de interferência. Há uma força psicológica profunda em saber algo que ninguém mais sabe. Um projeto guardado cria uma tensão positiva, uma energia contida que se transforma em disciplina. Cada dia de silêncio reforça o compromisso. Cada avanço secreto fortalece a identidade daquele que executa, não daquele que promete. É nesse espaço que a autoconfiança real se forma. Não a inflada pelo elogio, mas a sólida, construída pela repetição silenciosa do dever. Quando você chega ao fim, quando o objetivo se materializa, algo muda completamente. As opiniões que antes tentariam moldar o processo agora se tornam irrelevantes. Não há debate com fatos. Não há argumento contra resultados. O que antes seria questionado agora é apenas observado. E, ironicamente, muitos dos que duvidaram passam a admirar aquilo que tentaram desencorajar. Essa é a vantagem definitiva de concluir antes de compartilhar. Você se posiciona fora do alcance da dúvida alheia. O mundo pode discutir ideias, mas só respeita estruturas prontas. Pode zombar de intenções, mas se cala diante de obras. Por isso, a disciplina do silêncio não é apenas uma técnica, é um voto, um compromisso íntimo de não desperdiçar energia tentando ser compreendido antes de ser consistente. Um pacto consigo mesmo de trocar exposição por execução, discurso por prática, validação por virtude. Se a primeira lição ensina a trabalhar em silêncio, a segunda ensina a respeitar o tempo desse silêncio até o fim. Juntas, elas formam um escudo quase impenetrável contra a dispersão, a dúvida e a sabotagem externa. Quem domina essas duas artes não depende do humor do mundo. Caminha com firmeza, ainda que sozinho. E quando finalmente decide falar, não o faz para pedir permissão nem para buscar aprovação. Fala porque o que foi construído já não precisa de defesa. Fala porque o silêncio cumpriu o seu papel. O estoico não se apressa em mostrar o caminho. Ele chega primeiro. A terceira lição, levada até as últimas consequências, revela algo ainda mais profundo. Escrever um plano é organizar a própria identidade. Quando você define no papel quem deseja se tornar e quais ações sustentam essa transformação, você deixa de viver reagindo ao dia e passa a viver conduzindo o tempo. O plano não serve apenas para alcançar objetivos externos. Ele existe para moldar o seu caráter por meio da repetição consciente do que precisa ser feito. O estoico não escreve para sonhar melhor. Escreve para obedecer melhor à razão. Cada linha registrada funciona como um lembrete contra a procrastinação, contra a confusão mental e contra as desculpas que surgem quando o desconforto aparece. O papel se torna um espelho implacável. Ele mostra se você está avançando ou apenas se enganando. E esse espelho, embora desconfortável, é uma das ferramentas mais poderosas de autogoverno que existem. Há também um aspecto moral nesse compromisso escrito. Quando você registra um plano e o revisita diariamente,
Você está treinando a virtude da fidelidade à própria palavra. Poucos percebem, mas grande parte da fragilidade emocional moderna nasce do hábito de quebrar promessas feitas a si mesmo. Isso corrói a autoconfiança em silêncio. Um plano simples, seguido com consistência, reverte esse processo. Ele restaura a confiança interna passo a passo. O plano também protege você da ilusão da produtividade vazia. Sem direção clara, é possível passar dias inteiros ocupado e ainda assim não avançar 1 centímetro no que realmente importa. O estoico rejeita essa agitação inútil. Ele prefere poucas ações corretas a muitos movimentos desordenados. O plano escrito atua como um filtro. Tudo o que não contribui diretamente para o objetivo é descartado sem culpa. Quando as dificuldades surgirem, e elas surgirão, o plano será o seu ponto de retorno. Nos dias de dúvida, ele lembra o porquê. Nos dias de desânimo, ele mostra o como. Nos dias de confusão, ele aponta o quê. É assim que ele sustenta a continuidade mesmo quando a motivação falha. Disciplina não nasce da empolgação, mas da clareza. Unidas, as 3 lições formam uma estrutura sólida e inabalável. Primeiro, trabalhe em silêncio, para preservar energia e foco. Segundo, não compartilhe antes de concluir, para proteger o processo da contaminação externa. Terceiro, planeje por escrito, para não se perder dentro da própria mente. Quem aplica essas 3 regras deixa de ser arrastado pela vida e passa a caminhar com direção. Não vive de promessas, nem de discursos, nem de intenções vagas. Vive de execução silenciosa, clareza racional e progresso mensurável. O mundo pode continuar barulhento, confuso e imprevisível. Isso não importa. Com silêncio, conclusão e plano, você constrói uma ordem interna que nenhuma desordem externa consegue derrubar. A 4ª lição, quando compreendida em profundidade, não fala apenas de produtividade. Ela fala de autogoverno. Definir prioridades é assumir o papel de soberano da própria vida. Cortar o resto é o preço dessa soberania. Quem não escolhe conscientemente como usar o próprio tempo, acaba vivendo como súdito das escolhas alheias, reagindo a demandas que nunca foram realmente suas. O estoico entende que toda escolha é, ao mesmo tempo, uma renúncia. Não existe dar conta de tudo sem pagar o preço da mediocridade. Cada sim mal dado é um golpe silencioso contra aquilo que poderia ter sido feito com excelência. O mundo sempre pedirá mais do que você pode entregar. A virtude está em saber o que negar. Grande parte da exaustão moderna não nasce do esforço intenso, mas da dispersão constante. A mente salta de tarefa em tarefa, de notificação em notificação, sem jamais mergulhar fundo em nada. Isso cria uma sensação contínua de urgência e uma ausência quase total de significado. Trabalha-se muito, mas constrói-se pouco. Move-se o dia inteiro, mas não se avança. Os estoicos chamavam isso de vida desordenada, uma existência em que o essencial é sufocado pelo trivial. Para eles, a clareza de propósito não era um luxo intelectual, mas uma necessidade prática. Sem ela, o ser humano se torna vulnerável à manipulação do ambiente, aos desejos momentâneos e às expectativas externas. Com ela, torna-se seletivo, firme e sereno. Cortar o excesso exige mais coragem do que assumir novas responsabilidades. Dizer não decepciona, cria desconforto, gera silêncio onde antes havia aprovação. Por isso, tantos evitam essa decisão. Preferem o cansaço ao confronto. Preferem a agenda cheia à consciência limpa. Mas esse caminho cobra seu preço em forma de frustração acumulada e potencial desperdiçado. Quando você elimina o que não é essencial, algo poderoso acontece. O tempo desacelera. Não porque as horas aumentam, mas porque deixam de ser fragmentadas. A atenção se aprofunda. O trabalho ganha densidade. A presença retorna. Você começa a experimentar aquilo que poucos conhecem. Foco sustentado. Marco Aurélio sabia que governar um império não significava reagir a tudo. Significava escolher o que merecia sua energia naquele dia. O restante, por mais barulhento que fosse, precisava esperar. Esse mesmo princípio se aplica à vida comum. Quem tenta resolver tudo, não resolve nada. Quem escolhe bem, constrói com solidez. Há também um aspecto identitário nessa lição. Aquilo a que você diz sim repetidamente
molda quem você se torna. Se você permite que tarefas irrelevantes ocupem seus melhores horários, você está na prática treinando sua mente para a irrelevância. Se protege o essencial, você se molda aquilo que considera valioso. Cortar sem piedade não significa agir com dureza emocional, mas com clareza racional. Não é rejeitar pessoas, mas rejeitar dispersão. Não é fechar o coração, mas proteger o eixo. O estoico não se define pela quantidade de compromissos, mas pela coerência entre suas escolhas e seus valores. No fim, definir prioridades é um ato de respeito pelo próprio tempo de vida. É reconhecer que ele é finito demais para ser gasto tentando agradar a todos. Quem aprende essa arte descobre uma liberdade silenciosa, a de viver com menos ruído, menos pressa e mais intenção. E assim, pouco a pouco, o excesso cai, o essencial permanece. E a vida começa finalmente a ter forma. A quinta lição, quando aplicada com seriedade, transforma a disciplina de um fardo em um ato de libertação consciente. A rotina deixa de ser uma imposição externa e passa a ser uma escolha deliberada de ordem em meio ao caos. O estoico não espera sentir vontade para agir. Ele age porque decidiu quem deseja ser. E essa decisão se manifesta, dia após dia, nos mesmos gestos simples, repetidos com constância. Sem rotinas inegociáveis, a vida escorre pelos dedos. O dia começa sem forma, termina sem direção, e no intervalo acumula cansaço, culpa e a sensação difusa de que nada avançou. A mente, sem trilhos, gasta energia decidindo o óbvio. Cada escolha banal se torna um atrito. Cada hesitação rouba força. A disciplina surge exatamente para eliminar esse desperdício invisível. Há uma diferença essencial entre rigidez e constância. A rigidez quebra, a constância sustenta. O estoico constrói rotinas que resistem ao tempo, porque são fundamentadas em necessidade, não em idealismo. Ele sabe que não pode confiar na motivação, pois ela oscila. Confia no hábito, porque ele permanece. A rotina correta não exige heroísmo diário, apenas presença. Quando o básico está organizado, sono, alimentação, movimento, estudo, reflexão, o caos perde espaço para se instalar. Não porque os problemas desaparecem, mas porque encontram uma estrutura preparada para enfrentá-los. Marco Aurélio não mantinha hábitos por obsessão, mas por proteção. Ele sabia que, sem uma ordem mínima, o mundo externo invadiria o interno sem pedir licença. A rotina, nesse sentido, funciona como um escudo silencioso. Ela protege você dos dias ruins, quando a mente procura atalhos fáceis, e também dos dias bons, quando o excesso de confiança leva à negligência. É nos dias aparentemente comuns que o caráter é moldado. Não nos picos de inspiração, mas na repetição tranquila do dever. Outro aspecto crucial é que a rotina cria identidade. Você não faz exercícios quando dá. Você é alguém que se exercita. Você não estuda quando sobra tempo. Você é alguém que estuda. Quando um comportamento se torna parte da identidade, ele deixa de ser negociável. A pergunta muda de "vou fazer hoje" para "quem eu deixaria de ser se não fizesse?". O estoico também compreende que a rotina deve servir à vida, não sufocá-la. Há dias em que ela será mais leve, outros em que será mínima. O importante é manter o fio condutor. Um hábito reduzido ainda é um hábito. 5 minutos feitos com fidelidade valem mais do que 1 hora abandonada. A continuidade preserva a ordem interna. A revisão diária, curta, honesta e sem drama, fecha o ciclo. Ao olhar para o dia, você não busca perfeição, mas aprendizado. Onde fui fiel ao que decidi? Onde cedi ao impulso? O que ajustarei amanhã? Essa prática simples impede que pequenas falhas se tornem desvios prolongados. A rotina não é um julgamento, é um guia. Com o tempo, algo poderoso acontece. Você começa a sentir liberdade. Não a liberdade caótica de fazer qualquer coisa, mas a liberdade madura de não ser arrastado por tudo. Você ganha tempo, clareza e energia. As decisões se tornam mais fáceis. A mente mais silenciosa. A vida mais coerente. A disciplina, afinal, não limita, ela liberta. E quem constrói rotinas inegociáveis, constrói, pouco a pouco, uma vida que se sustenta mesmo quando o mundo treme. A sexta e última lição nasce quando todas as outras já estão em prática.
Depois de construir ordem interior, disciplina diária e clareza de direção, surge uma necessidade silenciosa que poucos percebem: proteger o que foi construído. E essa proteção final não acontece com força, nem com exposição, mas com revisão constante e ajustes feitos em silêncio absoluto. Revisar e ajustar os próprios planos não é sinal de fraqueza ou indecisão. É um ato de inteligência estratégica em um mundo que muda o tempo todo. As circunstâncias se transformam, a economia oscila, as pessoas mudam e você também muda. Ignorar isso é caminhar com teimosia rumo a um destino que talvez já não faça mais sentido. O verdadeiro erro não é ajustar a rota, é insistir nela apenas para parecer coerente aos olhos alheios. O ponto crucial, porém, está em como esses ajustes são feitos. O estoicismo ensina que aquilo que ainda está em formação deve ser protegido, e a melhor forma de proteção é o silêncio. Ajustar-se sem anunciar, revisar sem justificar, corrigir sem pedir permissão, agir primeiro e, muitas vezes, não falar nunca. Há uma compulsão moderna em explicar tudo. Cada mudança de ideia precisa ser justificada, cada correção de rota precisa ser anunciada, como se a vida fosse um relatório público. Essa necessidade nasce da insegurança e consome energia vital. Ao expor seus ajustes, você abre espaço para opiniões que não ajudam, críticas que não constroem e julgamentos de pessoas que não arcam com as consequências das suas decisões. O estoicismo é claro: viver de acordo com a própria razão é um dever. A opinião dos outros está fora do seu controle e, portanto, fora da sua responsabilidade. Quando você ajusta seus planos em silêncio, mantém a mente focada na solução, não na defesa do ego. Você age para melhorar, não para convencer. Resultados não precisam de explicações. Eles se impõem por si mesmos. Durante o processo, explicações apenas enfraquecem a confiança e criam ruído interno. É por isso que a revisão silenciosa preserva sua energia mental e emocional, mantendo-a direcionada para a ação correta no momento certo. Crie momentos solitários e intencionais para revisar sua vida, longe do barulho, longe das redes, longe das opiniões. Observe friamente o que funcionou e o que não funcionou. Ajuste com precisão, sem apego emocional, sem drama. Não transforme o ajuste em espetáculo. Trate-o como um segredo estratégico, porque é exatamente isso que ele é. Você não precisa anunciar que mudou de ideia. Não precisa explicar que ajustou a estratégia. Continue trabalhando na nova direção com consistência e deixe que os resultados surjam naturalmente. Quando algo ainda está em fase de teste, ele é frágil. Uma palavra errada, um comentário malicioso ou uma dúvida plantada pode matar uma boa decisão antes de ela amadurecer. É como um mestre de xadrez diante de um tabuleiro decisivo. Ele não anuncia seus planos, não explica suas táticas, não justifica suas mudanças. Ele apenas move a peça certa, no momento certo, em silêncio. E se for contar a história, será depois do cheque-mate, quando o resultado já não pode ser questionado. Entender que nem todos merecem acesso aos bastidores da sua vida é sinal de maturidade profunda. Nem todo mundo precisa ver seus rascunhos, suas dúvidas ou seus ajustes. Proteger esse processo é como proteger uma planta jovem contra o frio. Não é fraqueza, é sabedoria. O silêncio estratégico liberta. Liberta você da expectativa alheia, da necessidade de coerência pública e do medo de parecer incoerente. Liberta você para errar, corrigir e evoluir sem plateia. Liberta você para seguir seu próprio ritmo, sem pressão, sem ruído e sem desgaste desnecessário. Quem avança em silêncio preserva a própria integridade. E quem preserva a integridade chega mais longe, inteiro, firme e em paz. O silêncio não é vazio, nem omissão. É a concentração absoluta da energia em um único ponto. É quando a dispersão morre e a intenção se torna lâmina. No escuro, longe dos olhares curiosos e da validação barata, você constrói algo que não pode ser tomado: caráter. É ali que as habilidades são afiadas sem pressa, que a mente endurece, que a presença se torna firme o suficiente para atravessar qualquer dificuldade sem ruir. Nada verdadeiramente sólido nasce sob aplausos prematuros. O que cresce exposto demais apodrece cedo.
O que amadurece no silêncio cria raízes profundas. É nesse recolhimento deliberado que você aprende a suportar o peso do próprio destino, a agir sem precisar anunciar e a permanecer de pé quando tudo ao redor exige rendição. No fim, proteja a sua atenção como se protege a própria vida. Proteja os seus planos como se fossem relíquias sagradas, destinadas apenas ao momento certo. Viva de tal forma que, ao olhar para trás, o orgulho não venha das palavras ditas para impressionar estranhos, mas das obras erguidas com mãos calejadas e uma mente disciplinada pelo esforço contínuo. Haja em silêncio, cresça em silêncio, vença em silêncio. E permita que o único som que o mundo ouça vindo de você seja o impacto inevitável de algo que não pôde mais ser ignorado.